Olá a todos, meu nome é Wanderson. Nesse vídeo estarei apresentando a experiência 4, teórica simulada, da disciplina de prática de eletromagnetismo, que trata-se de máquinas elétricas. Um breve resumo do que será tratado aqui. Vamos fazer uma introdução sobre geradores elétricos, indutância mútua. Vamos também fazer as simulações no Ansoft Maxwell e ver os resultados dessas simulações. Por fim, vamos concluir e mostrar as referências. Bom, introduzindo o primeiro assunto sobre geradores elétricos. Um gerador de energia elétrica é qualquer máquina que usa energia mecânica, química solar ou qualquer outro tipo de fonte de energia para produzir energia elétrica. E como é que é o funcionamento desse gerador? Bom, um gerador ele pode ser tanto um motor quanto um gerador. Para explicar o funcionamento do gerador, eu vou utilizar ele no funcionamento de um motor. Então, olhando aqui a primeira imagem, a gente tem um ímã permanente aqui e um outro ímã permanente aqui. Esse ímã aqui desse lado tem polo sul e esse ímã aqui desse lado tem polo norte. Aqui a gente tem uma espira, né? E a gente tem um comutador. Conectado a esse comutador, a gente tem as escovas. E conectado às escovas, a gente tem um cabo que vem da fonte de alimentação. Nesse caso aqui, vamos explicar com uma fonte de alimentação de corrente contínua. Ok? Então vamos lá. Quando a gente alimenta essa espira aqui com uma corrente contínua, a gente gera, ou com qualquer outra corrente, mas nesse caso aqui com a corrente contínua, a gente gera esse campo aqui. Um campo magnético, que tem polo sul e tem polo norte. O que vai acontecer aqui? O polo sul dessa espira, ela quer ir de encontro ao polo norte do ímã permanente. E o polo norte da espira quer ir para o polo sul do ímã permanente. Então, o que vai acontecer? Um giro. Isso daqui vai girar nesse sentido. Aqui, o polo sul com o polo norte, aqui o polo norte com o polo sul. Bom, o que acontece quando o comutador troca aqui? Ele troca o sentido da corrente. Se ele troca o sentido da corrente, ele troca a polaridade do campo magnético que foi gerado nessa espira. Então, antes, quando aqui era polo sul, virou polo norte. Ok? Então, o que vai acontecer novamente? Esse polo sul da espira vai querer vir para o polo norte. E o polo norte da espira vai querer ir para o polo sul. Isso vai acontecer toda vez que a gente tiver uma troca no sentido da corrente aqui no comutador. Então, pode haver momentos em que nessa posição aqui a gente não tenha, na verdade não tem força aqui, né? Nessa posição aqui, porque o que está fazendo, deixa eu pegar uma caneta, o que está fazendo essa espira ficar em movimento é a força gerada aqui. Claro que é a interação do campo magnético e a interação do campo magnético gera uma força, então a força vai fazer ele girar nesse sentido. Só que aqui a gente tem força nula. O que faz ele vir para cá é apenas a inércia. Daí, para o movimento ficar mais suave e não ter esse tranco, toda vez que ele fazer isso daqui e o movimento ficar truncado desse jeito, adiciona-se mais espiras, porque aqui vai ser zero, mas aqui a gente vai ter força. Na hora que essa espira aqui estiver na posição horizontal, a outra vai estar na posição vertical. A outra vai estar com zero, mas essa espira agora tem força para fazer o movimento. Então, quanto mais espiras a gente colocar, mais suave fica o movimento. E também os motores e geradores industriais, eles têm esse material aqui que é ferro magnético, que tem alta permeabilidade magnética, com que faz que o campo eletromagnético fique mais intenso nessa área. Só voltando aqui rapidinho o slide, a gente explicou o funcionamento na visão de um motor. Agora, se a gente colocar
movimento na espira, a gente vai gerar uma corrente alternada aqui nesses terminais aqui. Então, aí é uma troca, né? Depende de como você for usar, ele vai ser gerador ou motor. E sobre a indutância mútua. Vou deixar aqui a caneta marcada, né? Aqui. Bom, a indutância mútua ocorre quando uma bobina ela é percorrida por uma corrente variável no tempo e ela gera um campo magnético que induz uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, em uma outra bobina que está próxima dela. Aqui a gente vê essa primeira bobina e aqui uma segunda bobina. Nessa primeira bobina está fluindo uma corrente. Essa corrente ela varia no tempo. É importante, tem que variar no tempo, porque tem que variar o campo magnético no tempo para induzir uma corrente. Ou um campo, né? Na outra espelha. Então, aqui a gente tem uma corrente fluindo nesse sentido. E o fato de ter uma corrente fluindo no condutor, a gente tem um campo magnético induzido. Esse campo magnético induzido, se tiver uma outra bobina perto, ele vai induzir também uma força eletromotriz. E induzindo essa força, ele induz uma corrente nessa bobina e vai gerar uma corrente. Ou seja, a corrente induzida aqui, nessa bobina 1, gera uma corrente induzida na outra bobina. E esse é o efeito da indutância mútua. Então a gente vai simular eles dois no Ansoff Maxwell, o gerador elétrico, e a indutância mútua. Bom, o primeiro é o gerador elétrico. Eu estou aqui com o Maxwell aberto. Eu vou criar um novo projeto. Vou criar um 2D, para depois criar um 3D, né, a partir dele. Então a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Acho que eu vou fazer um pouquinho maior. Aqui. Mais para cá. Isso. Bom, a gente vai utilizar essa outra ferramenta aqui. Eu acho que eu deveria ter feito isso daqui um pouquinho maior, né? Então eu vou pegar nessa segunda, isso. Criar um pouco maior ainda. Peguei na terceira, isso. Ok. Agora eu vou criar um círculo. Esse é um pouquinho menor. Daí eu vou selecionar os dois e vou dar um intersect aqui. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente vai criar um outro círculo. Aqui. Perfeito. Agora a gente vai criar as bobinas, né? Vira aqui. Pronto. Como eu sou do grupo E, temos que fazer 8 bobinas aqui. A gente vai selecionar e utilizar essa ferramenta aqui. Bom, a gente quer 360 dividido por 8 e 8 bobinas. Certo? A gente vai criar mais um círculo aqui. E é isso. Vamos atribuir material para eles. Primeiro, essa parte aqui vai ser um ímã, né? Vamos em Assign Material. A gente vai colocar o único. Esse daqui. Para as bobinas, a gente vai colocar cobre. Ok, os outros a gente deixa assim mesmo. Agora a gente vai criar, tem que
aqui colocar o Solution Type em transiente. A gente vai criar um 3D a partir desse 2D. Acho que é isso. Foi pedido uma espessura de 2 milímetros. Então a gente tem o nosso gerador aqui. Eu só vou trocar a transparência desse daqui e desse. Propriedades, cor não, transparência. Vou colocar bem transparente. Vou colocar 0.8. Ok. A gente pode, se quiser, pode trocar a cor das bobinas. Vou trocar para colocar um amarelo. Ok. Vou abrir aqui, ver o que está faltando. Nesse círculo aqui eu vou selecionar ele e clicar aqui no modelo com o botão direito, colocar Círculo, esse círculo 2. Aqui a gente vem em módulo com o botão direito. Ok, tem que mudar o tipo de solução novamente, vai dar certo. Cycle, botão direito em cima do model, Motion Setup, Sideband, a gente vai colocar em rotação. Aqui no mecânico a gente vai colocar uma revolução por segundo, que dá 60 RPM. Isso, 60 RPM. Certo. Vou selecionar todas as bobinas e eu vou em Excitation e vou colocar o Set Edge Effects para habilitar os efeitos da corrente nas bobinas. Então a gente vem, seleciona todos, menos retângulo, né? Retângulo a gente não seleciona. Vou dar um OK. O próximo passo a gente tem que, vou selecionar tudo e Mesh Operation Inside Length Basis. Vamos definir aqui o tamanho dos elementos, né? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Boundary Conditional Setup. Vamos colocar um segundo, variando de 0,1 em 0,1. Que a gente repete. Adicionar lista, ok. E o que a gente tem que fazer agora é, creio que é isto, e a gente coloca para simular. Essa simulação demora um pouco e como eu já fiz, eu vou mostrar para vocês aqui. Então é isso, a gente pode plotar o gráfico do campo, a gente seleciona tudo aqui, né? Vou selecionar 2 vezes, que a gente tem que ver o modelo em 3D. Ok. A gente seleciona tudo lá, quando a simulação estiver concluída. Aqui, Fields, campo magnético, e depois a gente coloca o campo da densidade de corrente, né? O J. Daí, para deixar essa seta um pouco maior, a gente vem aqui, botão direito, Modify Plot. Perdão, é aqui, nesse gráfico aqui. Vem nele, Modify. A gente aumenta o tamanho da seta e aqui a gente diminui um pouquinho o espaçamento entre eles. Eu vou fechar aqui porque eu não vou precisar fazer. E agora a gente pode clicar aqui no botão direito e animar. Como eu já tenho a animação pronta, eu vou clicar em OK. E ele vai criar para a gente os frames. A gente pode ver que a animação do... Deixa um pouquinho mais rápido. A animação aqui do gerador. Daí, vou fechar aqui. Para a gente plotar a variação da corrente na bobina, a gente vem aqui no nosso modelo 2D e ocorreu um erro, né, com um programa aqui, quando eu estava rodando isso daqui. Só que como a gente já tem essa parte aqui 2D feita, eu vou mostrar só o procedimento que eu fiz para a gente obter aqui a variação da corrente, né? Então a gente vai vir no modelo 2D,
Vamos colocar um balão ao redor desse círculo maior. A gente vem aqui com a ferramenta de seleção de bordas, né? Clica o botão direito aqui, Boundary e balão. Ok? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, da mesma forma que a gente fez com os outros, a gente vai vir aqui com as outras bobinas, Assign Excitation e Set Edge Effects. Ok? Depois a gente vai novamente vir aqui em Excitation e colocar o End Connection. Daí a gente vai inserir 1 milhão. Colocar uma resistência aí entre as bobinas e dar um OK. Eu não vou colocar porque já está aqui, ó, o valor dela. 1 milhão. Após isso, só verificar a malha de novo, né? Seleciona tudo. Estou com selecionar tudo. A gente vem em Mesh Operation Inside e coloca aqui o tamanho da malha. E a gente tem que fazer uma análise setup novamente, né? A gente coloca aqui um segundo, variando 0,1 em 0,1, depois que coloca de 0,1 em 0,1, adiciona a lista e dá OK. E é isso. Daí a gente coloca para solucionar e vem aqui em Results e coloca Create Transient Report Retangular Plot. Aí a gente coloca o End Connection e Corrent. Aí ele vai gerar para a gente o gráfico aqui, a variação da corrente. Note que é uma corrente alternada, né? Vai ser assim todas as bobinas, só que defasadas, né? Cada bobina tem 360 dividido por 8, deve dar uns 45, né? 45. Isso. Vai ter uma defasagem de 45 graus entre as bobinas. E é isso que tem do gerador. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma coisa aqui para a gente ver. A gente pode animar, né, os campos. Deixa eu clicar aqui. A gente pode animar. Ok, eu vou colocar aqui para animar. A gente pode ver aqui, né, o ímã girando. Daí o campo, deixa eu aumentar um pouquinho. O campo que está saindo é o norte. Quando ele passa na bobina, a corrente está para cima, né? Para cima, de novo, para cima. Quando o polo norte passa, ou o polo sul passa, a corrente está para baixo, baixo, baixo. E é isso. Agora vamos para a indutância mútua. Eu vou vir aqui no Maxwell, vou criar um novo, né? Vou criar um projeto 3D. A gente vai criar aqui duas bobinas. E a gente vai usar o modelo pronto que tem aqui na biblioteca. A gente vem aqui nessa opção, Size Lab. A gente vai usar esse daqui, o Polygon Helix. Essas configurações aqui eu tenho salva. Eu vou abrir aqui. Essa daqui. Bobina 1. A gente vai comparar aqui. Vamos lá. 1, 4, 0,5. 0,5 aqui. Radius Change 1.05. Pitch aqui é 0. Número de voltas 10.
segmentos 36. Eu acho que foi. Deixa eu só dar a última conferida. 4 Polygon Radius. Acho que eu errei esse aqui, né? Start Helix, esse aqui é 10 e esse aqui é 0,5. Vamos conferir. 4, 0,5, 10, 1,5, 0, 10, 36. Ok. Fechar aqui. Vou dar um OK. Ele vai gerar para a gente a bobina. Esperar um pouco, demora um pouquinho. Pronto. Ele gerou para a gente a primeira. O que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa bobina. Ctrl+C, Ctrl+V. Vai demorar um pouquinho para criar a próxima. Esperar um pouco. Daí, nesses aqui, a gente vai abrir essas propriedades. E vamos alterar de acordo com a próxima bobina aqui. Então, a gente tem que mudar o número de voltas para 5. O resto é tudo igual. Deixa eu ver. 1, 4, 0, 5. Start Helix Radius aqui é 5. Aqui é 5. O número de voltas é 5. Dá uma última conferida. 0,5, 5, 1,05. Ok. Fechar aqui. Vai precisar mais. Dá um OK. Ok. A gente vai mover essa bobina para cima com a ferramenta Move. Antes disso, eu vou selecionar esse plano aqui, o YZ. Agora sim, a gente seleciona Helix 2 e Move. Clica aqui no centro e pressionando Z, a gente vai achar uma posição aqui. Ok. Só vir aqui no Move, nas configurações. Aqui a gente vai criar uma variável chamada dist, que a gente quer ver a influência da bobina de baixo na bobina de cima e vice-versa, com o variar da distância entre eles. Então, dist. Aqui a gente vai colocar length. Vamos colocar uma distância inicial de 5 e vamos dar um OK. Perfeito. A gente tem que criar agora os terminais para a corrente, né? Para conectar a corrente. Então, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, Drawline, e vou vir aqui bem no centro. Clicar aqui e clicar aqui. Clicar aqui no ponto de novo. A gente vai personalizar essa curva que a gente acabou de criar. Aqui a gente vai colocar um para ficar paralelo com o eixo Y. Vamos copiar esse ponto para cá, para cá. Aqui a gente vai colocar 25 no eixo X, né? A gente vai ver que vai ficar certinho agora. Era para ficar, né? Vamos lá de novo. Ctrl+V. Acho que é a gente do começo, né? Vamos criar a linha de novo. Frontline nessa primeira, a gente vai copiar esse daqui para este aqui de cá. E esse daqui vai ser 1. Ok, é isso mesmo. Daí a gente vai copiar esse para cá e aqui a gente coloca 25. Perfeito. Vamos fazer a mesma coisa para esse daqui. Selecionar a ferramenta Drawline, pegar bem o centro, para cá, para cima e para essa direção. Vamos lá para essa primeira linha. A gente vai copiar esse daqui para cá. E aqui a gente vai colocar -1, porque ele está para cá, né? Pronto.
Na segunda linha, a gente copia o primeiro ponto e o segundo ponto para cá. A gente coloca um aqui na direção do Z. Senão ele vai dar ruim. Ok. A terceira linha, a gente vem aqui e copia. Seleciona tudo. Ctrl V e aqui a gente coloca 25 também para ele encaixar com a outra lá. Ok. A gente vai agora dar uma espessura para essas linhas. Vem aqui, Create Polyline, selecionar as duas. Vamos ver aqui embaixo. No tipo a gente vai colocar em retângulo. E o width a gente vai colocar 0.5. Dá um Enter. E no Weight a gente vai colocar 0.5. Vemos ali que a gente tem agora os nossos terminais. Perfeito. A gente vai, como eles estão em corpos separados, né? Tá vendo? Corpos separados, a gente vai selecionar a Polyline 1, a 1 e a 2 com a primeira bobina e vai dar um Unite. Já vou renomear aqui para bobina 1. Perdão. Bobina 1. O vácuo, a gente vai mudar o material, vamos colocar que a bobina é de cobre, né? Ok. A gente vai fazer o mesmo procedimento com a bobina de cima. Drawline, aqui no meio, para cá e para cá. Vamos aqui, Create Line. Aqui a gente vai colocar dist, né? Que ele está a distância de 5 milímetros, mas essa distância vai variar. A gente copia daqui para cá. E aqui a gente deixa um mesmo. Aqui deixa um. Sei lá, fica paralelo certinho. Ok. Aqui a gente copia daqui para cá. E coloca os 25. Pronto, agora a linha está vindo até mais ou menos aqui. Falta só essa última aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Clicou aqui em Draw Line, seleciona o centro, o lado para cima e para esse sentido. Criei 4 linhas, mas eu preciso só de 3, vou deletar essa última. Não, deixa eu deletar. Deletar endpoint, beleza. Vamos aqui na primeira linha. Aqui é dist também. Vou copiar. Vou colar aqui. Aqui a gente vai colocar -1. Ok. Segunda linha. Vamos copiar, colar. É dist mais 1, né? Distância mais 1. Creio que seja isso. Diz que deu problema, 1 milímetro. Volto para cá. Na terceira linha a gente vai copiar esse. E aqui a gente vai colocar 25. Tudo certo agora. Vamos selecionar essas duas. Type Rectangle. Vamos colocar a mesma espessura. Mesmas dimensões, na verdade, né? 0.5. Ok. Perfeito. Vamos ver se aqui está em magnético estático, ok. Vamos criar aqui a região de análise. Nós mudamos, a gente tem que juntar esses dois aqui.
polyline, esse e esse. A gente vai usar a ferramenta Unite. Agora, se eles são um só, eu vou renomear para bobina 2. O material também é cobre. E ok. Tá faltando mais o que? Deixa eu abrir a árvore aqui. A gente vai selecionar tudo. Melhor. A gente tem que colocar a excitação, né? Então vamos aqui, botão direito, selecionar faces. A gente vai selecionar essa face e essa face aqui com o Ctrl apertado, botão direito, corrente. A gente vai colocar uns 5 amperes nessa direção. Ok. A gente pode ver aqui que foi adicionado as correntes para a gente. Yes. De novo, selecionar com o Ctrl apertado. Agora a gente vai criar uma corrente, adicionar uma corrente com sentido contrário. Swap direction. Ok. Só para saber o que está acontecendo, aqui a gente tem a corrente está nesse sentido, depois ela vem e volta, né? Que é a corrente 3 aqui, ó. A mesma coisa acontece com 2, com a bobina 2, né? A corrente está entrando ali, depois está saindo aqui. Então a corrente está nesse sentido assim. Talvez esteja invertido na câmera, mas acho que deu para entender. Ok, agora a gente seleciona tudo. Selecionar tudo. E vamos habilitar Matrix, bobina 1, bobina 2, habilitar as correntes, né? Perfeito. Creio que seja somente isto. Agora tem a parte da análise também, né? Vamos deixar aqui, padrão. A gente vai clicar com o botão direito em Optimetrics, adicionar paramétrico. Daí a gente vem em Edge. Vamos variar agora a distância. Vai começar em 5 mm, terminar em 30 mm e vai de 5 em 5. A gente adiciona. Se a gente ver aqui em Table, está aqui todas as distâncias. E ok. A gente abre o Optimetrics, vem aqui no Parametric e coloca para analisar. Provavelmente tem essa simulação pronta, porque eu fiz uns testes antes. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que vai demorar. Se bem que eu acho que vai ter que simular de novo. Ok, talvez ele tenha salvo os gráficos, né? Em Results, deixa eu ver se ele vai aparecer. Não apareceu. Bom, para ter esses resultados aqui, depois que a simulação terminar lá, você clicou aqui e vem Analyze. Tá vendo que pode é a mesma coisa aqui, ó, na geometria. Mesmo que a gente fez, só porque esse aqui a simulação já está salva, né? Não precisa tomar o tempo. Então a gente vê aqui em Results, Create Magnetic Static Report e Data Table. Aí ele vai criar para a gente essa tabela aqui para a gente. A gente pode ver que com variar a distância de 5 mm, a gente tem a variação deste coeficiente. Deixa eu ver. Coupling coeficiente. Ok. O que é esse coeficiente? Vou voltar aqui no Data Table. Ele nada mais é do que a razão entre o fluxo, a razão do fluxo magnético que uma bobina está induzindo na outra. Então, a gente pode ver aqui que em relação da corrente 1 para a corrente 2, a gente tem 0,02 nesse coeficiente. O que a gente espera é que quanto maior é o gap, a distância entre as bobinas, melhor dizendo, a gente espera que essa razão diminua, porque a gente tem menos fluxo da bobina 1, do campo da bobina 1
passando pelo campo da bobina 2, porque ela está mais distante, né? Então a gente vê que isso daqui vai decaindo. Se a gente vê que em results, create magnetic static report e rectangle plot, e a gente selecionar o coeficiente de acoplamento, né? Eu acho que essa é a tradução. A gente vem aqui e seleciona, ele vai gerar para a gente aquele gráfico que está aqui, né? Eu só estou repetindo o procedimento. Bom, a gente pode ver que o coeficiente de acoplamento ele vai decaindo de acordo com o aumentar da distância. Concluindo, a gente pôde entender o funcionamento dos geradores elétricos, que pode funcionar como gerador ou como motor, depende de como você está utilizando ele, né? A gente pôde, através das simulações, verificar a geração de corrente alternada nas bobinas, ainda no âmbito do gerador. E para a indutância mútua, a gente pôde observar que existe sim uma relação entre a corrente que está passando pelo fio, que gera um campo magnético, que gera uma força eletromotriz numa outra bobina, por um campo que foi induzido, né? Eu creio que são essas as observações que tem que fazer, que foi o objetivo dessa experiência. E aqui estão as referências. Obrigado a todos e até a próxima.